dia a todos, pessoal. Continuamos com a nossa aula de zootecnia 1, aula 14 de piscicultura. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre alimento e nutrição em piscicultura. Então, é necessário conhecer a preferência alimentar dos peixes para desenvolver estudos nutricionais, como quais proteínas, quais vitaminas, quais aminoácidos os peixes eles precisam em cada fase de crescimento. Também para preparar a ração, saber a quantidade exata desses elementos e manejar o alimento. Quantas vezes, Quantas vezes em um dia nós devemos solicitar essa comida aos peixes, esse alimento aos peixes, quantos dias da semana e se é à tarde, se é à noite ou de manhã. Então, para se conhecer isso, nós primeiramente devemos saber do que os peixes se alimentam, quais são as preferências alimentares. Então, existem os peixes planctófagos que se alimentam de plâncton. A fase planctófica existe na maioria dos peixes, enquanto eles estão em fase de alevinos ou em fase larval. Então, esses plânctons, eles são um conjunto de organismos que vivem dispersos na água. Nós temos os fitoplânctons, ictioplâncton e o zooplâncton. Então, o fitoplâncton é das plantas, O ictioplâncton são de ovos ou larvas de peixes, e os zooplâncton são de outros tipos de animais. Nós temos também os peixes herbívoros ou frugívoros, que se alimentam de vegetais. Esses vegetais geralmente são ricos em proteínas e de baixa energia. E eles possuem dentes molares para esmagar e cortar as plantas. Um exemplo aqui é a carpa-capim. Temos também peixes bentófagos, iliófagos ou detrívoros. Bentófagos aqui se alimentam de organismos, que estão no fundo dos tanques, no fundo dos poços, dos lagos. São larvas de inseto, ovos de moluscos, detritos orgânicos, fezes de outros peixes e algas do fundo do viveiro ou do tanque. Temos também os peixes carnívoros ou piscívoros, a preferência por organismos animais, como insetos, peixes, anfíbios e cobras. Alguns exemplos são os tucunarés, pirarucu e surubim. Cada espécie identifica seu hábito alimentar na idade adulta, de acordo com a quantidade e a qualidade que satisfaçam suas exigências nutricionais. Então, cada peixe ele vai selecionar seu hábito alimentar de acordo com suas exigências nutricionais. Então, para se ter uma boa nutrição, deve ter uma boa nutrição, como também nós, seres humanos, porque a nutrição é ela que determina o crescimento, a eficiência reprodutiva, a resistência a variações e a doenças e dá aos peixes condições importantes para a sua exploração. Então, dentro desses alimentos, nós temos diversos subtipos de alimentos que fazem que haja essa exigência nutricional para os peixes. Então, nós temos a energia, os aminoácidos essenciais, os ácidos graxos, as vitaminas e minerais. E tudo isso é necessário, que se tenha diversos tipos de nutrientes para um crescimento adequado e padronizado e também para a reprodução e a saúde. Então, o que são os aminoácidos essenciais? São unidades que formam as proteínas. E as proteínas, elas são responsáveis pela formação de células, tecidos, anticorpos, catalisadores, pela contração muscular, entre outros.
E eles são essenciais, né? Porque o nosso organismo, ele não sintetiza ou sintetiza pouco. O nosso não, o dos peixes, mas o nosso também. O organismo dos peixes, eles não sintetizam ou sintetizam em baixa quantidade. Então, há essa necessidade do peixe consumir essas proteínas. Então, há alguma diferença, né, nutricional da exigência desses aminoácidos, dessas proteínas, entre os tipos de espécie, o tamanho dos peixes e a idade dos peixes. Então, alguns aminoácidos essenciais importantes são a arginina, histidina, isoleucina, metionina, valina, leucina e lisina. A energia também é muito importante para o crescimento dos peixes, né? Porque é ela que faz o metabolismo de carboidratos, de lipídios e aminoácidos. Então, nós temos como principais fornecedores dessa energia o milho e sorgo. Então, nós temos a energia digestível, que é o que o organismo consegue absorver, que é a energia bruta consumida, né, menos a energia excretada. Também depende da espécie, do tamanho, da idade, da fase reprodutiva e se é macho ou fêmea. Aqui nós temos um quadro sobre as exigências nutricionais das principais espécies. Então, por exemplo, a carpa, ela precisa de proteína bruta de 31 a 38% na sua dieta. Em energia metabolizável, ela precisa de 2.000 quilocalorias, 2.300, né, mil quilocalorias por quilo de alimento a 4.100. E a proteína digestível, que é a energia digestível, 108 miligramas por quilocaloria. Então, tilápias do Nilo, por exemplo, a proteína bruta de 30% da dieta. E assim vai, né? Nós temos as tilápias, né? Do Nilo, a azul, a moçambica, tem a truta arco-íris, o bagre, tambaqui, pacu e matrinchão. Também outros componentes, né, da dieta que são necessários são os ácidos graxos essenciais. Também são essenciais porque os peixes eles não sintetizam ou sintetizam em quantidades insuficientes. Então é necessário dar para os peixes, né, essa fonte de energia. Então nós temos dois tipos de ácido, o ácido linoleico e o ácido linolênico. O ácido linoleico é o ômega 6, que é produzido muito nas sementes, e o ácido linolênico, que é o ômega 3, que são os óleos de peixe. Também nós temos os minerais, que é o principal responsável pela formação dos ossos e dentes, pelo metabolismo energético e pelo equilíbrio osmótico. O equilíbrio osmótico, toda célula precisa disso, né? Porque nós temos lá o cálcio, magnésio, então nós temos essas trocas de catiônicas ou iônicas dentro da célula. Então é preciso equilibrar os minerais dentro do organismo para nós nos movimentarmos, falarmos, pensarmos, como outros animais. Então, as exigências para o crescimento dos peixes por quilo de ração, né? O fósforo disponível em unidades por cento, né? Para truta, 0,6, carpa comum, 0,6, bagre, 0,45, tilápia, magnésio, cobre, ferro, iodo, manganês, césio, deve ser, né? E zinco. Aí nós temos também várias outras quantidades de nutrientes aqui para oferecer na ração para um crescimento adequado dos peixes. Então, é só isso, pessoal. Até a próxima aula. Os exercícios estarão no formulário do Google.